Outra quinta-feira, puta, eu fico feliz quando chega quinta-feira, Rodrigo e Roger. Quinta-feira é bom demais. O que acontece de quinta, Rodrigo? Quintou, né? Quintou, cara. Já começa quinta-feira, sexta-feira já é amanhã, então já é final de semana, pô. Então nós estamos aqui. E falar de empreendedorismo no boteco é isso. Torresmo, um queijinho, um parmesãozinho, exatamente pra gente curtir, pra gente falar num clima mais leve, mais tranquilo e trazer informação de empresários que fizeram algo bacana. Porque na teoria dizem assim, Orlando, que na teoria, na prática a teoria é outra. Já viu esse termo, né? Então na prática, você estuda, você tem na faculdade, você traz informação, não é suficiente. No dia a dia o empreendedor complementa com a prática, com o dia a dia, com os perrengues do dia a dia. Então quando a gente traz empreendedor que tem informação, que tem conhecimento, que tem história, é para mostrar para nós todos que somos empreendedores caminhos diferentes a ser seguido. E não é fácil, né? Empreender não é nada tranquilo, é um perrengue atrás do outro, ainda mais nós empresários que acordamos o ano aprendendo que nós só abusamos. Não vou falar de política, não. Abusamos dos funcionários, mas não pode falar de política. Então vamos viver, vamos curtir, tomar uma cachaça hoje aqui com um cara sensacional. Boteco, cara. Vive desse cara. Não pela matéria-prima, mas porque tem, você vai entender, equipamentos para cozinha, equipamentos, utensílios de cozinha, equipamentos modernos e tudo mais. Vai ser um papo gostoso, um papo que complementa o nosso boteco aqui. Fechado, Rodrigo? Pode ser assim? Fechou. Vai ser bom, não vai? Opa! Então não sai daí, daqui a pouquinho, depois da vinheta. Rodrigo, sua vez agora aí. Orlandinho, obrigado, querido. Obrigado por ter vindo, aceitado esse convite, esse desafio. Eu que agradeço aí a lembrança, o convite, né? Muito tempo não batemos um papo, não nos vemos pessoalmente. Sempre vejo você aí nas plataformas sociais, né? Quando meu escritório era vizinho ali da tua loja, a gente estava mais junto, né? Sim, nós batemos bons e longos papos ali, né? Pô, tivemos um evento, lembra? Foi que 2020? Rosana, você lembra disso? Nós fizemos um debate com empresários, sempre voltando para trazer para o empreendedor. Lembra que tinha... E você estava no meio dos grandes Fizemos um debate da CDL, né? Da CDL, o pessoal lá da CDL, inclusive, se não me engano, o pessoal da Demarc estava junto. Tinha Demarc, tinha Santa Ângela. Da Vimpla. Tinha um pessoal do Santa Ângela também. Inclusive, foi uma tarde assim muito agradável, muito feliz. Seu pai, cara. Exatamente. Pô, seu pai estava junto conosco naquele momento. Você teve assim uma feliz ideia, né, de como nós estávamos falando de empreendedorismo, né? Já naquela época já falávamos a respeito disso. Você já estava na frente de todo mundo aí. Viu? 2019, você já estava na frente de todo mundo aí comentando a respeito disso. E nós fizemos uma homenagem muito bonita para o meu pai, que você quis mostrar para as pessoas que estavam ali, que ele, com 45 anos, né, que ele é de 1939. Quando ele estava com 45... Ele abriu a Fabrício, a refrigeração Fabrício. Então, a refrigeração Fabrício agora, o ano que vem, né, completa 40 anos. A refrigeração Fabrício. E a Fabrício Utensílios é de 99. Então, um pouco mais nova aí. Mais nova. E foi tudo... bom, mas é uma filha da Fabrício... Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Como eu sempre digo, você já ouviu falar isso, são lojas distintas, né? Mas que têm tudo a ver. Por quê? Na refrigeração, nós comercializamos equipamentos para bar, lanchonete, restaurantes, né? Botecos, né? Tudo isso, né? Supermercados, casa de massas, enfim, todo o ramo que necessita de refrigeração e equipamentos. E na utensílios, os pratos, os copos, os talheres. Então, não são lojas distintas, uma complementa a outra, né? Quando nós tivemos a ideia de abrir essa loja, né, partindo um pouco da gente também, eu, o César, né, meu irmão, a Maísa, que nós somos uma empresa familiar, né? Então, minha mãe também sempre participou. Então, a ideia era essa, que a Utensílios, né, a Fabrício Utensílios, ajudasse o meu cliente da refrigeração. O meu cliente, por exemplo, que ia lá para montar um restaurante, comprava todo o equipamento, mas não tinha um enxoval para comprar aqui em Jundiaí, não tinha um enxoval para
acesso fácil aqui. Entendi. Então a ideia da Utensílios foi essa mesmo, ajudar o meu cliente a... E direcionado para esse público total, porque eu vi que você vende... Bom, lá tem de tudo. Eu mesmo compro coisa para o meu boteco aqui desse jeito. Sim, o interessante daquela loja é assim, ela é voltada para o atacado. Ah, não, mas varejo deve vender uma fatia grande sua de venda. Sim, varejo, né? Só que o consumidor final, que é o Alexandre, que é a Dona Maria, que é o consumidor do dia a dia, que ele vai levar para casa, ele também compra lá. Não, mas é uma loja completaça. Por uma vantagem muito legal. O mesmo preço que eu vendo no atacado, que o camarada compra lá 10 caixas, 20 caixas, 30 caixas, o Alexandre vai lá, compra um copo, 2, paga o mesmo preço. Entendi. Entendeu? Então essa é a pegada da loja do consumidor final. Aquilo que você falou da homenagem pro teu pai ali foi uma coisa tão gostosa, porque, na verdade, ele é um cara, era uma pessoa extremamente carinhosa. Ele nos deixou momentaneamente, né? Sim. Porque já estaremos juntos de novo, se Deus quiser. E dando risada de tudo que a gente passou. Tudo, batendo papo, conversando, contando histórias. Quem sabe a gente monta um papo de boteco com ele. Quem sabe? Pode ser que isso aconteça também. A vida é muito curta, cara. Eu acredito. A vida é muito curta e diante do que a gente tem depois, né? Isso que é muito legal. Sem dúvida. Mas ele deixou um legado muito bonito, porque a loja ela tem os valores que ela só se mantém. Você falou Utensílios, que é mais nova, mas o Utensílios mesmo está fazendo 23, 24 anos. 24 anos completo. Pois a gente fez 25 agora, em dia 18 de janeiro, mês passado, nós fizemos 25 anos. E aí você fala, cara, eu sou de 98, né? Não tão... Não eu não, a empresa. Sim. Então, a Fabrício é de 84, que nem eu falei, né? E a Utensílios é de 99. Então, nós estamos falando aí 40 anos e 24 anos, né? Então, agora, já estamos no meio, o papo já começou a fluir e eu vou começar vou pôr uma cachaça pra gente aqui. Por favor. Porque nós estamos no boteco. Sem dúvida. Nós temos que tomar. Esse torresmo, prova ele aí. Esse torresmo, ele é assado. Prova. Ele é assado. Não é frito. Vê se você... É um corinho gostoso, né? Gostoso. Ah, caramba, tem um queijinho aqui, um parmesãozinho que você vai gostar. E sabe que a Leandra, esposa do César, teve conosco aqui. Sim. O Cezinha, do SAP. Sei, conheço, Leandro, César Bianco. César Bianco, uma figura. Grande amigo. Ele é figura porque para aguentar a Leandra não é fácil. A menina ali é terrível. Mandou eu a merda, cara, a entrevista inteira. Contemporâneo nosso do BNI, né? Do BNI. E ela só foi. Ela mandou a merda de uma maneira mais sutil de dizer. Sim, educadamente, né? Cara, e ela pegou este pão, exatamente, adivinha o que ela mandou eu fazer? E ela falava assim, ó, você quer fake? Ela batia na mesa. Ai, que filha da mãe, né? Gravando por causa da gravação, que eu vou chamar de mãe. Filha da mãe. Mas assim, ela falava, pô, não serve nada pra gente comer, isso aqui é fake, não sei o que, tirando sarro, é uma desgraça. Mas tem queijinho, tem torresmo. Muito obrigado. Muito obrigado, bem à vontade. E eu vou servir pra gente brindar e tomar, porque agora é noite. Lógico. Quinta-feira à noite. Quinta-feira. Quase sextou. Já quase sextou. E nós já estamos aqui depois do horário. Sim. Hoje foi terrível? Como é que foi? Foi cansativo? Hoje foi bravo ou não? Hoje é aquela história, né? Nós continuamos lá matando um leão por dia, né? Talvez agora 2, né? Pois é. Mas seguimos. Um brindezinho pra gente continuar. Opa. Saúde. Eu quase virei, hein? Olha lá. Quase o vira. Muito bom, excelente. É da região nossa. Da região nossa. Muito bom. Muito bom. Eu vou te presentear, cara. Pô, muito obrigado. Essa cachaça do boteco. Quero que você leve, prove. Agradeço, muito obrigado. Com certeza, hoje é quinta, sábado à tarde já vamos experimentar. Com certeza. Muito obrigado, viu? A cachaça vai bem obrigado com tudo. Mesmo. Tem gente que põe cachaça com panetone. Pô, veio um cara. Putz, nós tivemos o Beltrame aqui, né? O Eduardo, que é um chefe. Você deve conhecer o Eduardo Beltrame? O Eduardo Beltrame é um chefe conhecido nacionalmente, ele de panificação. Sim. E ele esteve conosco. Ele trouxe um panetone e a gente... Ele que abriu uma loja. Uma padaria no Parque da Empresa. Sim, conheço sim. Excelente pessoa. E ele conhece muito, né? Conhece muito. Muito legal. Eu servi um pouquinho no panetone, coloquei umas gotas de cachaça, ficou bom. Ficou bom, tá vendo? Agora essa é nova, panetone com cachaça. Agora, quando que... Bom, seu pai começou... Vocês começaram juntos ou não? Quando ele fundou a Fabrício em 84...
Aquela época eu tinha 16 anos, né? Então, saindo do colégio, né? Praticamente saindo do colégio, já ingressei na faculdade, fazia faculdade à noite e trabalhava durante o dia, né? Trabalhava durante o dia. Então, como eu disse, né? Empresa familiar. Então, era ele, a minha mãe, o meu irmão, né? Então, fomos chegando aos poucos, né? Conforme a empresa foi crescendo, todo mundo foi doando, né, um pouco de si, começando na empresa, como a empresa, lógico, começando pequena, né? Então, aquele tempo nós, né, fazíamos as entregas da empresa. Ele, nessa época, ele tinha a Fabrício, quando ele começou a Fabrício, mas paralelo a isso também nós tínhamos, né, ele, né, eu digo nós, a família, uma distribuidora de frangos. Frango vivo? Frango resfriados, né? Tá. Então, quando ele começou a Fabrício, ainda ele trabalhava nas duas pontas. Ele tinha a distribuidora e tinha também a Fabrício. Que tinha tudo a ver uma coisa com outra, né? Você, mas como é que tem uma coisa a ver com outra? Porque são os mesmos clientes. Talvez a Fabrício foi ele percebeu necessidades do mercado? Alguma coisa Sim, assim? porque ele já trabalhava com isso. Com frango? Ele trabalhava com frango, ele era representante de uma empresa de equipamentos. Ah, entendi. Daí ele sentiu necessidade que ele poderia ter a empresa dele. Entendi. Entendeu? Daí que começou a pegada do empreendedorismo. Ele percebeu que ele não precisava representar uma outra empresa, ele poderia ter a dele. E uma coisa que às vezes ele falava para nós, que ele comentava com nós também, que ele fez aquilo também para nós termos um norte, para nós podermos já começar alguma coisa, termos o nosso próprio negócio. E deu certo, entendeu? né? Sem Porque, dúvida. Vocês estão todos lá, estão os 3 irmãos? Sem dúvida, os 3 irmãos estamos lá. Legal. Até hoje. E deixou um legado bonito, né? Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Não só um legado, né? Mas assim, princípios, os né? valores, os valores, de como as coisas têm que ser feitas, né? Todo mundo sabe como as coisas têm que ser feitas. Hoje vocês são os maiores da região, não são? Nós temos muitos concorrentes, né? E aquilo que eu falo, você já ouviu eu falar, ter concorrentes não é ruim. Não, claro que não. Pelo contrário, ter concorrentes é bom, porque assim você está sempre se vigiando, né? Sempre nunca se acomodando, nunca sentando em cima do que você já tem. Hoje, com a facilidade de compra da internet, linhas de crédito e tudo mais, acho que dúvida. O Brasil vai ter um concorrente. Aliás, não. O cara está trazendo equipamento de fora, né? Sem dúvida. Hoje o mundo é seu concorrente, né? Então, qual é a forma hoje, né? Hoje o meu comércio eletrônico está caminhando. Nós estamos começando no comércio eletrônico. Por quê? Nós apostamos muito sempre na qualidade do nosso serviço, na qualidade da nossa prestação de serviço. Se eu falar para você que hoje eu vendo só um equipamento, não é verdade. Hoje eu vendo um equipamento, vendo a entrega, vendo a entrega técnica, vendo a assistência técnica. Então, tudo isso está agregado no preço. A hora que o camarada compra um produto pela internet, ele está comprando só o produto. Eu tenho hoje um canal, né, para distribuir pela internet, só que eu tenho uma limitação de quilômetros. Por que isso? Porque eu sei que em 150, 200 quilômetros, 100 quilômetros, eu consigo ir até lá, resolver alguma coisa que ele precise. Entendeu? Então eu quero continuar vendendo. Para agregar uma assistência. Isso é muito legal. Que você está falando, entendeu? Porque... Eu nunca quero deixar o meu cliente na mão. Ele desesperado, pendurado no telefone, ligando para alguém. E é um desespero que tem que ser planejado, e isso provavelmente saiu de um planejamento, de uma vivência. Sem dúvida nenhuma. Porque é engraçado que o empreendedor ele está sempre pensando em achar um jeito de melhorar a tua performance. Agora, melhorar performance não significa vender mais. Sem dúvida. Mexer na tua estrutura interna. O que o Orlando está falando, eu acho que o que você está dizendo é uma coisa tão interessante, porque de repente eu conheci um franqueador de um negócio, desenvolvi com ele um processo. A primeira franquia, a primeira foi a dele, que depois ele passou, era considerada a primeira franquia, que era em Jundiaí. A segunda franquia dele foi vendida em Porto Alegre. Longe. Porra, mais uma empresa que pagava um royalties lá de R$1.000, R$1.200 por mês, não tinha nem como ele dar assessoria para esse cara em Porto Alegre.
Se ele fosse de ônibus, era mais caro. Pô, para Porto Alegre, porque pô, não dava para ele conseguir. E não funcionou, lógico, porque cresceu, vendeu. Não vou dizer quem é, lógico. Mas vendeu um monte de franquias. Chegou a ter, sei lá, 70 franquias. Mas você não se sustenta. Sim, mas assim, o grande perigo do negócio é esse. É você vender um produto e não dar assistência, né? Assistência. Claro. Por exemplo, o cara te liga, fala, meu amigo, não está funcionando. Eu coloquei na tomada, o produto não gelou, não funcionou. Pode acontecer. Mas às vezes, né, nós temos lá, né, estatística disso, 70% é mau uso. Às vezes ele não está regulado adequadamente, às vezes falta um detalhe, a tomada não é certificada do jeito que o equipamento precisa, ou o equipamento não fez... hoje os equipamentos são todos inteligentes, né? Então você liga o equipamento na tomada hoje, ele faz a leitura para ele começar a funcionar, daí o camarada põe lá 4, 5 minutos, tira a tomada, não está funcionando, mas às vezes o equipamento demora 10, 15 para funcionar. Eu vi que você tem uma cervejeira aqui. Normalmente esses equipamentos eletrônicos que têm displays eletrônicos, eles são assim. São inteligentes. São inteligentes, entendeu? Então, precisa ter uma pessoa do outro lado da linha, que no caso nós, né, eu tenho uma assistência técnica, um pós-venda só direcionado a isso. Para quê? Para que meu cliente não fique na mão nunca. E ele pode ser um defeito do problema do equipamento também. Sem dúvida nenhuma. Aí troca o equipamento e acabou. Mas é isso que eu faço. Que jamais ele ia conseguir isso numa internet, por exemplo. Claro. Você entendeu? Então esse é o nosso diferencial. Isso é legal porque que você está colocando, porque não é moda. Eu não preciso ir atrás da internet porque isso é moda, ou é momento, ou que todo mundo está indo. Né? Exato. Dizer, não vai na onda se não é isso que te... E assim, né? Hoje... Legal demais isso, bem legal. Hoje, o que acontece? As pessoas, às vezes, não vou dizer que isso acontece sempre, mas na maioria das vezes sim. Você tem a falsa ideia que você está comprando mais barato. É uma falsa ideia. Se tudo der certo, talvez até sim. Se tudo der certo, pode até ser. Mas como o nosso equipamento envolve tamanho, peso, garantia, embalagem. Por exemplo, você compra um balcão, por exemplo, de 2 metros. Ele vem numa embalagem de madeira. O camarada chega, coloca na frente do seu comércio, vira as costas e vai embora. Começa primeiro... O primeiro empecilho é esse, viu? Como abrir isso? Como tirar da embalagem? Daí você arruma lá um pé de cabra, tira da embalagem. Sobra aquele monte de madeira. Você faz o que com aquilo? O que eu vou fazer? Hoje não pode jogar em qualquer lugar. Para você ter uma ideia, eu, que sou lojista, que tenho lá os meus containers, que eu jogo madeira, levo em outro lugar para fazer reciclagem e pago por isso. Levo lá e pago por isso. Sim. Hoje, a nossa loja sustentável, eu divido a madeira do isopor do plástico. Tudo em containers diferentes que eu jogo em outros determinados lugares diferentes e pago por isso. Então, é o descarte. Não, então, cara... Entendeu? Então, tudo isso é uma coisa que... Por isso que eu comento com você. No preço de uma loja, hoje, não é envolvido só o produto. Não. Tem o serviço, mas é legal tem a prestação. Você está falando pro lojista, pro potencial, o cara que está começando um negócio, está montando algum negócio, ou que está passando por dificuldade. Quantos estão? Sim, muitos. Um monte. Muitos. E porque ele é burro? Não, cara. Não. É porque às vezes a orientação... Infelizmente, nós não temos... Não vou falar de política, de Brasil, do que está acontecendo, mas... as pessoas não são tão sérias na formação de um CNPJ. Você fala assim, cria um CNPJ, ele deveria ter um critério como se fosse tirar carta, velho. Você fala assim, cara, tem que passar por avaliação. O cara é competente ou não, tem capacidade ou não. Não é volume. Não é bonito dizer, tem milhões de CNPJ. Não é isso que é bonito. Bonito é saber se tem pessoas preparadas para isso. Então, eu acho que nós temos uma preocupação muito séria na preparação de um cara, e ouvir uma história como essa, de que não adianta vender alface na farmácia, que tem coisa errada no processo, está errado o negócio. Sem dúvida nenhuma. É isso. Pô, eu quero vender para o Brasil inteiro. Puta, mas você está preparado para isso? Vamos montar. Nós tivemos recente, lógico, não vamos dizer quem é, obviamente, mas empresa grande, que a internet quebrou o cara. Você sabe bem... Sem dúvida nenhuma. Um segmento esportivo. Sem dúvida nenhuma. Quebrou o cara. Sem dúvida nenhuma. E...
pô, mas tu balou a estrutura porque não é moda, cara. Eu vou vender pra internet porque todo mundo vende, porque eu vou ganhar milhões. Não é assim que funciona. Eu falo uma coisa para você. Estamos entrando na internet, entrei nesse mercado, tenho pessoas lá para organizar, aqui, né? Para organizar, para dar suporte, mas assim, venda saudável. Claro. Venda saudável, talvez sem dúvida nenhuma. Não tenha problema, porque muitas vezes você pode enviar um produto e ele chegar com avarias. Daí você tem que se responsabilizar, né? Sim. Porque você tem os 40 anos da sua empresa que você não pode jogar pela janela por qualquer coisa. Né? E é o legado que o pai deixou aí. Exatamente, né? sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Muito legal. Orlando, é uma história bonita, né? E eu vejo que a tua loja, e fui várias vezes lá, e é uma loja ampla, interessante. Eu vi que você tem de tudo. Quando vocês começaram o processo, na época lá, quando seu pai tinha uns 45 anos e que decidiu deixar de representar e montar a tua própria loja, começou com completo? Não. A gente começou mais com geladeira, mais com isso. Como é que foi? Não. Roger, pega meu celular, que eu acho eu deveria até ter trazido uma foto para você da loja quando ela começou. Quando nós começamos a loja, né, quando meu pai começou a loja, nós tínhamos lá um balcão, uns 2 ou 3 balcões, 2, 3 balanças. Era assim uma coisa assim extremamente acanhada, né? Até nós estávamos lá desde o começo e meu pai sempre falava isso, era no começo triste, né, mas depois motivo de piada, né? Que nós abríamos a loja de manhã às 8 horas da manhã e fechávamos às 6 horas da tarde. E chegou assim, mais do que um dia de não entrar ninguém na loja. Porque o nosso ramo é extremamente ligado ao ramo alimentício, né? Extremamente ligado à pessoa que precisa comprar. Você vai vender para quem está comprando um equipamento. Exatamente. Dele, né? E assim, a nossa loja é ali na Cândido Rodrigues, né? No centro da cidade. Então, não é que a pessoa está passando na porta e fala assim, não vou entrar, eu vou comprar um freezer. Não, entendeu? Então a pessoa que vai lá é direcionada. Doméstico, né? Exatamente, não é doméstico. Então a pessoa que vai até lá é porque ela está a fim de comprar. Então, como lá em 84, logo quando nós abrimos, então, pouco conhecido, não tinha verba publicitária, não existia internet, não tinha Instagram, nada disso, né? Então, qual era a melhor propaganda? O boca a boca. E o boca a boca você sabe que demora. E nós tivemos, assim, algumas... Tiveram vendedor de rua, não? Sim, tivemos representantes comerciais. Tenho até hoje representantes comerciais externos. Mas cara que... representantes externos comerciais eu tenho até hoje. Mas, assim, já tive mais no passado, hoje eu tenho menos, né? Porque é uma coisa que você vai percebendo também. O comércio hoje ele é muito dinâmico. Né? Você melhor do que ninguém sabe isso. Nós todos. Né? O comércio é muito dinâmico. Então, o que era bom há um tempo atrás, hoje já não é mais. Sim. Então, teve uma época que o representante comercial que visitava os clientes na rua, ele se dava muito bem, vendia muito bem. Teve uma época que já o consumidor final já não queria ninguém na porta dele oferecendo alguma coisa para ele. Ele preferia ir até a loja, conhecer, ver ao vivo, apertar, pôr de ponta cabeça. Sim. Daí mudou. Hoje o consumidor, quando ele vai até a sua loja, ele quer ir até lá, quer ver, quer apertar, mas ele já olhou tudo na internet e como é que funciona. Ele sabe do que ele está falando. Sabe do que ele está falando e sabe o que ele quer. Então hoje, também por outros motivos, né? Hoje um carro na rua, um representante comercial custa caro. Então ele tem que vender muito bem. Então, hoje eu não tenho tantos como eu tinha antigamente, mas tenho alguns bons. Legal. Que já tem uma clientela que já sabe o que vai vender, entendeu? Perfeito. E para quem oferecer. Então, hoje, por esse dinamismo, que daí a loja foi crescendo, hoje eu tenho lá linhas, né? Hoje nós chegamos lá a quase 1.000 metros de loja. Sim. Né? Quando nós começamos... No total, acho, não? No total. Não passava de 160 metros. Entendeu? Era pequenininho. Era pequenininho. Então... Porque talvez não houvesse. E o engraçado, né, que você colocou uma coisa muito legal, a internet fez com que as pessoas se beneficiassem muito mais do conhecimento. Sem dúvida nenhuma. O cara pesquisou sobre vantagens, não vantagens, e tudo antes de o cara ir atrás de você. Sem dúvida nenhuma. Isso veio para ficar. Quando a gente fala de novo, não é modinha. Então as pessoas, isso veio e vai, não tem mais como voltar.
Isso, já que foi, eu vejo muito empresário falando, puta, mas isso atrapalhou porque era bom quando, era bom quando. Puta, para de encher o saco. Para de reclamar, amigo. Nós não podemos pensar assim, não, cara, porque já foi. Não volta mais. Então, o que fazer? Ponto. A questão é, o que eu faço então? Que queira ou não, o cara pesquisa preço, o cara pesquisa... E às vezes você fala, eu vou comprar uma máquina de fulano, vem lá do Rio de Janeiro, sei lá de onde tá vindo, o cara fez um preço, puta, excelente. Mas cai naquilo que você tá falando. Vou comprar um equipamento, não tenho nenhuma... Ah, mas a fábrica é conhecida, a loja é conhecida. Tá bom, cara, mas você vai precisar de uma assistência já, mas você vai precisar de tal coisa. Então, assim, eu preciso ter argumento para responder para o cara que meu preço talvez não seja o melhor que se encontrou na internet. Sim. É sério isso. Segunda questão é que os caras estão comparando o tempo todo. Você não que você o fizesse, mas que não dá mais para enganar ninguém. Você não adianta com um papinho de vendedor, porque você não vende. A questão é que o cara sabe o que ele está falando. É duro, mas eu preciso adaptar a isso, né? É uma nova geração até para vocês, né? Sem dúvida nenhuma. Hoje o comércio tomou um dinamismo em cima dessa parte de vendas assim, fantástica, né? É fantástico. Hoje você tem que conhecer muito bem do que você faz, né? Para você não nem falar besteira, nem a mais, nem a menos, né? Você tem que saber muito bem do que você vende e você tem que saber muito bem do que você oferece. Sim. Por quê? Porque o consumidor, né, que eu comentei, a hora que ele chega para comprar alguma coisa de você, às vezes ele sabe até mais do que você, do que o equipamento faz. Porque ele está comprando um equipamento. Eu vendo 1000, né, modelos. Então, não vou falar para você que a gente sabe tudo de tudo. Mas o cara que está indo lá comprar alguma coisa específica seu, ele conhece. Então, isso hoje, né, os nossos vendedores são orientados, inclusive com cursos nas indústrias, cursos da fábrica, curso de vendas. Inclusive, recentemente, agora, eles fizeram até uma associação comercial que eu comentei com você. Você é diretor da associação, né? Sim, eu sou diretor da associação comercial. Faz também, não faz? Nós estamos no segundo mandato. Desde a época do... Comecei com o Elton. Com o Eltinho. Comecei com o Eltinho, que pegou a associação e colocou elas nos trilhos novamente, né? É muito sério, né, bicho? Colocou nos trilhos novamente, o Elton, excelente pessoa. Depois ele passou para o Mark, que também é um Mark fantástico, tem dado um direcionamento excelente para a associação. E agora estamos continuando, né? Então, treinamento de vendas ali? O pessoal fez um treinamento de vendas justamente por quê? Para saber como abordar, saber como falar, sabe? Porque hoje você precisa ter um diferencial, Sim. que é o que nós procuramos. Entendeu? Então o diferencial esse. E esse diferencial dura pouco também, né? Isso que é legal. Você cria um diferencial hoje, daqui a um tempinho, pela modernidade, sim, pela evolução das coisas, daqui a pouquinho, novos diferenciais. Novos diferenciais. A ideia que era boa ontem já não é boa hoje e talvez não vai ser boa amanhã. É isso, né, cara, que a gente tem que passar e aprender com o passar do tempo aí, porque não é, nada é estático. Nenhum segmento de nada. Você falou de comércio de modo geral. Pô, tem loja, você é vizinho de loja de roupa, você é vizinho de armarinho, coisas antigas que tem em centro de cidade. Certo. Você fala, todos eles, é a mesma coisa. Sim. No sentido de modernização, de evolução, de estar inquieto com as modernidades, com os inícios. O perfil do consumidor é outro. Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Tudo, né? Sem dúvida nenhuma. Hoje o consumidor é muito mais atento, né? E a contratação, cara? Como é que você tá? A sua equipe também é antiga. Você passa ali, você vê que tem gente que está lá há bastante tempo, né? Sim. Nós procuramos, assim, não ficar mudando muito, sabe? Logicamente, quando a pessoa não se encaixa, a gente tem que mudar, sem dúvida nenhuma. Claro. Mas, assim, sempre nós vamos tentando lapidar, sabe? Lapidar pessoas. Por exemplo, eu tenho hoje um excelente colaborador que trabalha na assistência técnica, que trabalha de vendas, que ele vende assistência técnica. Você promove o cara ali. Promoveu o cara, entendeu? Bom para ele, porque o salário dele aumentou. E ele é um excelente vendedor. Por quê? Porque ele conhece muito da técnica. Sim. Entendeu? Então eu tenho outros vendedores. Mas o seu segmento? Sim. Ele vende um equipamento, ele sabe o problema que o cara vai ter, dependendo da situação que ele vai usar. E assim, o meu produto ele é muito específico. Sim. Eu não posso, por exemplo, vender, vamos citar o exemplo da cervejeira. Eu não posso vender uma cervejeira, por exemplo, para o camarada colocar refrigerante. Então, o meu vendedor tem que saber disso. Claro. Porque as temperaturas são diferentes. Ele vai colocar refrigerante lá, vai congelar. Entendeu? Então, isso tudo
que às vezes acontece na internet, e o cara bate o olho lá e fala, pô, mas isso aqui tá barato demais, vai lá e compra, mas não dá a temperatura que ele quer. Entendeu? Então, a minha venda é uma venda técnica. Então, eu não encontro vendedores em qualquer lugar. Perfeito. Ele tem que ter um... Você passa por um treinamento de vocês que sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma, né? Então ele tem que ter um treinamento, isso acontece periodicamente, o pessoal das indústrias vão até a loja, participam de feiras. Você deve expor em feiras também, não expõe, não? Eu não exponho, mas levo os meus colaboradores para eles participarem e verem os produtos novos, os lançamentos, conversar com os fabricantes, saber o que tem de novidade no mercado, o que ele pode oferecer de diferencial para o nosso cliente. Entendi. Entendeu? Estou procurando aqui. Tem um pessoal que faz umas perguntas para você aqui, sabia? Ah, é? Que legal. Eu estou vendo já o que tá chegando aqui. Legal, vamos lá. Mas são cabeludas, cara. Vamos lá. Você falou uma coisa muito legal aqui, que é de treinamento. Você colocou, fizeram treinamento de vendas, sobre abordagem ali de clientes, tudo mais, pela associação comercial. Sim. E é importante, a Keila teve aqui, você sabe disso? A Keila é fantástica, né? A Keila tem uma comunicação perfeita quase, né? Assim. Exatamente. Ela tem, assim, a ACE na veia, né? Sabe, gosta muito daquilo, propaga muito aquilo. E ela coloca a coisa com muita clareza. Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. E isso foi fantástico. E foi um papo muito gostoso, porque ela começou a contar dos projetos da associação, e não só da associação, e isso foi um estímulo, porque é muito importante que as pessoas que se acham autossuficientes para tudo, porque não são, pelo amor de Deus. Você fala, cara, o empresário você depende de apoio. Quando que você pode falar que você já sabe de tudo? Não tem. Nunca. E ela foi colocando a importância de ter associação, que promove sempre encontros e promove movimentação. O que eu penso, para nós empresários, eu falo de mim também, não é sempre que alguma coisa me desperta, mas o que eu acho importante é estar buscando conhecimento. É difícil, falamos um pouco sobre isso. Você fala, cara, você faz um evento para 50 pessoas, aparece 3, 4. Você falou que você fez um evento no centro. E você fala, cara, as pessoas parecem que... E nós chegamos a fazer aqui um treinamento que era in company, que nós chamamos. In company. Era um treinamento só para você, na sua empresa. Direcionado para aquilo que você precisa. Só para você, para os seus irmãos, tudo junto ali. É sobre você ainda, muito interessante. E patrocinado pelo Ciesp. Olha que legal. Cara, tivemos 2 que quiseram no mundo, as pequenas indústrias, no universo de, sei lá quantas, 5 mil empresas. Aí você fala, 2. E aí você fala, cara, eu tô indo aí, amigo. Tá patrocinado, os caras se interessam por você. Então você começa a pensar assim, nós precisamos, acho que despertar. Claro que tem merda pro meio do caminho aí. Tem treinamento que... tem gente prometendo ficar rico, milionário em 3 meses. Faça o treinamento meu que daqui 3 meses você está milionário. Ele ficou. Você pagou lá 3 pau, 4 pau de treinamento, em 3, 4 meses, nesse treinamento o cara ficou milionário. Claro. Quem vendeu. Mas tudo bem. Só ele. Pode ser que, não sei se foi enganoso. Eu acho que não, talvez. Talvez tenha alguma coisa positiva. Mas tem merda pro caminho também. Claro, tem que ser seletivo naquilo que você quer fazer de treinamento. Sim. Mas precisa ter o despertar vontade também, sabe? Acorda um pouco, se mexe um pouquinho também, porque eu acho que é importante, né? Eu acredito assim que às vezes até o pessoal reclama muito e faz pouco, para dizer bem a verdade, né? E eu percebo assim, até mesmo lá na loja, que o meu cliente é empresário, né? Sim. Meu cliente é empresário. Então eu tenho, assim, chegam 2 clientes do mesmo ramo, por exemplo, restaurantes. Você sabe que o Jundiaí deu um boom de restaurantes dos últimos anos, fantástico, né? Isso. Eu acredito que depois da pandemia, as cidades de volta, né? São Paulo, Campinas, Indaiatuba, Itupeva, Vinhedo, Valinhos, descobriram muito da gastronomia de Jundiaí. Nós temos hoje lá para o lado do Caxambu excelentes restaurantes. Sim. Temos assim na cidade espalhados vários restaurantes. Daí você tem o mesmo segmento, clientes do mesmo segmento, que um está comentando com você que foi fantástico o final de semana e o outro que é do mesmo segmento fala que
que não está tendo tanto sucesso. Só que daí você começa a analisar, porque você conhece o comércio deles, né? Estou se dando um exemplo, tá? Não é nada É isso, assim que acontece, sabe? Não é um exemplo. Caso específico. Não é um caso específico, mas acontece. Sim. Pô, mas quanto tempo que você não mexeu no seu cardápio? Que cadeira que você oferece para o seu cliente sentar? Qual o prato que você oferece? Qual o tipo de talher? E o copo é adequado para o que ele está tomando? Esse prato todo riscado, você acredita que ele vai gostar disso? Porque uma coisa também que, né, nesses 40 anos, né, que nós ganhamos de experiência, você pode dizer que há 20, 30 anos atrás, as pessoas tinham vergonha de entrar num comércio bonito. Você já deve ter ouvido falar isso. Ah, não, lá é muito bonito, eu não vou. Sim. Isso hoje acabou. Ainda bem que acabou. Né? Isso hoje acabou. As pessoas hoje procuram coisas bonitas, procuram coisas bem arrumadas, né? Então eu acho isso excelente. Porque tira aquele estigma, não, eu não vou fazer um negócio muito legal porque as pessoas não vão frequentar. Não, você tem que fazer um negócio legal. Claro. Uma coisa muito legal. Puta, é perfeito o que você está colocando aí também, porque eu preciso entender o meu negócio, saber do meu negócio, e não sou eu que sei do meu negócio. Cara, é o meu cliente, são as pessoas que estão de fora, que vão conseguir. Eu sei do meu negócio para gerir, claro. Sim, eu sei o que é melhor. Mas eu preciso saber. Vamos pensar numa coisa, você falou de comida, de restaurante. Por que eu não vendo? Pergunta pro consumidor que veio. Sim. E que não vem mais, liga pro cara. Mas eu não sei o telefone do cara que veio. Então já começou o erro. Já começou errado daí. Porque eu já não tenho nem o cadastro de quem Você sabe o nome dele? Você sabe o nome dele? Então... Pô, mas ele é seu cliente, você não sabe o nome dele? E aí tem uma outra coisa. A minha comida é essa, ponto. Ela não tem que ser boa para mim. Eu posso não gostar do negócio até, né? Puta, mas é o que o cliente atrai. É o que atrai. Não, e o que eu ouço assim muito, que é uma coisa assim que você ouve, né, respeita, né? Mas eu vou gastar tanto para colocar esses novos pratos, por exemplo, seguindo o exemplo do restaurante. Exato, mas eu vou gastar tanto para colocar novos talheres. Bom, pelo contrário. Você não está gastando, né? Eu até tenho uma plaquinha lá. Aqui você não gasta dinheiro. Aqui você investe dinheiro. Eu tenho uma plaquinha lá na loja, né? E é uma frase que eu vi, que foi até um vendedor meu que colocou essa frase lá, e eu achei excelente. Aqui você não gasta dinheiro. Aqui você investe dinheiro. Você investe no seu negócio. Você está dando um diferencial para o seu cliente, para ele lembrar de você e vir voltar na sua loja, no seu comércio. Pode ser que ele nem perceba que o prato tá novo, mas ele vai perceber que estava arriscado. Sem dúvida nenhuma. A hora que você colocar um do lado do outro, ele vai falar assim, pô, mas que ruim que era o anterior. Talvez ele não perceba, mas o problema é ele perceber que é ruim. Sem dúvida. Esse é o pior. Ele não vai perceber que o prato tá aí, porque isso é óbvio, tem que estar. Porque daí ele vai falar pro outro. Claro. Entendeu? Você conta para mim. O ruim? Total. Entendeu? Você conta para mim. Total. Eu conto pro outro, e o outro conta pro outro. Trincado entendeu? Tem uma conotação, às vezes, de sujo. Sim. Às vezes não tá só trincado, é de desleixo. Exato. Você imagina como é que é. Talvez eu nem pense dessa forma, mas tem uma questão de subconsciente que eu não sei nem falar sobre esse assunto. Mas imagino, talvez indiretamente, que a cozinha do cara deve ser na mesma onda e que eu não devo ir lá mais. Exatamente. Né? Então é uma coisa muito. Então, e tem muita coisa que você fala assim. Pode dando até ser um exemplo simples, disso, tá assim, bem genérico, tá nada. Eu tenho uma cliente assim de mais de 20 anos. Tem uma cliente de mais de 20 anos que ela é fiel, tá lá. Eu aprendi com ela uma coisa assim, ela é de vestuário. Ela vende roupa feminina. E ela falava assim, ela é uma super engraçada, cara. Ela só fala besteira, é muito engraçada. E ela falava que ela ia buscar as peças, ia escolher as peças. Ela falava, eu jamais usaria essa bosta, porque não funciona e não sei o quê, e taraná. Ela falava, cara, se eu levasse, era a primeira que vendia. E ela falava, pô, é gosto. Assim. E aí acho que a gente vai aprendendo que eu não tenho que fazer algo pro meu gosto. Eu tenho que ter prazer no que eu faço, são coisas diferentes. Mas algo que eu goste, preciso fazer algo que eu vou vender. Meu gosto não é o de todo mundo. Eu não posso exigir que... Eu vou até mais longe. Né? O que eu comento com os meus vendedores lá, com os meus colaboradores, uma coisa que eu aprendi também. Isso é caro e não vai vender. Às vezes é caro para você. Caro para o seu bolso. Claro, né? Claro. Vamos dar um exemplo da cervejeira de novo? Não, eu tenho cervejeiras lá, por exemplo, que todas, né, tecnológicas, funcionam,
fecha menos a porta, ela para de funcionar, todas inteligentes, custa 5, 6, 7, 8 mil reais. Pô, mas eu jamais compraria uma cervejeira de 8 mil reais. Então, você não compra, mas outra pessoa compra. Mas um bar que abre e fecha o tempo todo, ela faz muito sentido. Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. E outra, o produto mais difícil de vender é aquele que você acha caro. Tudo que você acha barato e tem no bolso, ficou barato. Pode ser até um valor enorme, mas se você tiver o dinheiro e puder comprar, claro, ele já não é tão caro. Agora, tem o conceito daquela questão, que é o processo de venda que você fala. É por isso que o treinamento é algo que está muito em alta, né? Sem dúvida nenhuma. Formação de pessoas. Hoje, o treinamento é muito importante pelo seguinte, o consumidor hoje não te dá chance para consertar. Errou, perdeu a venda. A hora que você deixou o camarada levantar da sua frente, sentar no carro e ir embora, você não vê mais. Entendeu? Então você não pode deixar ele embora. Você tem que fechar o negócio ali com ele. E não pode errar. Não tem como falar assim, eu falei isso para você e não é bem assim. Isso nós não temos chance para isso mais. Você não tem margem para isso mais. Entendeu? Tem que matar ali. Nunca teve, mas hoje menos. Claro. Hoje menos porque você percebe hoje o consumidor final muito mais exigente, vamos dizer assim. Mas o problema que você falou, você tocou em vários assuntos e esbarrou nessa linha que eu vou dizer agora, é que a gente sempre acha desculpas, né? Sim. Então eu falo assim, puta, mas é que o mercado cresceu muito de restaurante, mas a população também é muito maior. Sem dúvida nenhuma. Você fala, São Paulo hoje tem lá, sei lá, acho que 15, 20 milhões de habitantes, eu não sei qual é a população de São Paulo hoje, mas Jundiaí chegou a ter 250, 300 mil habitantes. Qual que é hoje? Hoje tem 400 mil habitantes. Pois é. Então você fala, cara, a população também cresceu, sem dúvida nenhuma. Também cresceu. E não é só restaurantes, né? Não. Você vê a quantidade de bares que nós temos hoje. Tudo. Hoje nós temos docerias, De sorveterias. bares, quantidade mesmo do ramo alimentício, que fuja disso daqui, de qualquer coisa. Supermercado. De papelaria, supermercado, de loja de roupa, de serviço. Cara, a pandemia, claro, puta merda, que horrível, né? Um negócio traumático. Momento e tal, difícil. Mas teve tanta coisa bacana que surgiu. E o brasileiro é fuçado, né? Você percebe que o brasileiro ele é um cara que... Tem que ser estudado pela NASA. Porra, e o cara se vira, mesmo. O cara cobrando pra andar com um cachorrinho na rua. Aí o cara se vira. Aí o outro cobra. Uma mulher trazia flor natural. Aí ela pegava esse vaso, ela fazia o rodízio. Ela comprava uma locação da flor. Aí semana que vem ela pegava essa planta, levava na casa do outro, na rua de baixo aqui, e trazia de um outro aqui em casa. Estava sempre com plantas novas. Mas na verdade era mesmo que ela fazia o rodízio, ela cobrava o aluguel. Você quer quantas peças? Não. Cara, surgiram tantos muitas coisas. Uma fisioterapeuta, acupuntura. Você já fez acupuntura, provavelmente. Então você falava assim, o processo de acupuntura, eu queria ver para ver se murchava, mas não fura a ponto de murchar. Com uma agulha maior. Eu uso. E o meu terapeuta, sabe, ele fala assim pra mim, ó, por causa de coluna, ele fala, a sua agulha tem que ser um pouco maior por motivos óbvios. Ele fala pra chegar no nervo. Eu falei, pô, cara, só porque eu sou gordo. Não é gordofobia isso? Não é. É um carinho que ele tá tendo com você. Por questões óbvias foi o mais bonito da frase. Isso aí. Mas as pessoas precisam... Me perdi no assunto. Que o brasileiro está se reinventando. E essa acupunturista, ela montou uma van. Na pandemia, então ela fez uma van, um ar-condicionado, bacaninha, a maca. Mas não pode porque tem que ter... Cara, uma van, velho. O cara dorme na van, o cara viaja na van, o cara monta o home care não. O motorhome, é um negócio puta, super em alta. E você falava, caramba, já sempre foi em alta, no Brasil é que está em alta agora, né? Então ela fez a clínica. Começando a descobrir. A clínica, cara, dentro de uma varanda, na porta da casa da pessoa, a pessoa subia na marca dela, fechadinho, tudo bonitinho, certinho, e fazendo acupuntura. Então, mas você pode citar um monte de exemplos, né? Olha, você fala, pô, que legal. Então, a inteligência é muito grande, o brasileiro sabe criar. Né? Porque a gente precisa de respaldo para achar um caminho para isso, né? Um nicho, né? Um nicho e também uma estruturação. Eu fico pensando que o planejamento... Me fala o que você pensa disso. O planejamento precisa existir. Então você pensa assim, pode ser mais simples até. Não estou falando de um super plano de negócio. Podemos falar de um negócio mais simples. Mas eu saber como eu vou começar, formação de preço, sem dúvida, preparação de tabela...
Não fazer uma pizzaria com 200 tipos de pizza, porque não resolve nada, meu querido. Não. Puta, tem 15 ali bacanas, bem elaboradas, me chama a atenção. Faça poucas e bem feitas, aquilo que você sabe. Pois né? é. Eu acredito muito... O treinamento. O planejamento é uma coisa assim que não pode nascer... Fica à vontade. Não pode nascer sem. Né? Você, né, super ligado aí em informações, né? Por que as empresas hoje, né, existe aquele alto índice de mortalidade? Por quê? Porque às vezes a pessoa não se preparou. Vou dar um exemplo que acontece comigo lá. Eu vejo isso, né? Contando rapidinho para você. O camarada trabalhou a vida inteira na indústria, tá? CLT. Trabalhava lá. Trabalhou muito tempo e tal, resolveu, saiu, pegou uma grana boa, passa todo dia na frente da padaria, do bar, do amigo, vê lá que tá sempre cheio de gente. Pô, esse cara ganha dinheiro com isso. Vou montar uma. Pega toda a grana que ele ganhou e investe nessa padaria. Vamos dar um exemplo X, né? Qualquer coisa. Numa padaria, num restaurante, num bar, enfim. Investe toda a grana nesse segmento. Só que ele não é do ramo. Ele trabalhou a vida inteira CLT. Meteu toda a grana dele lá. Fez dívida, né? Fez dívida com a Fabrício, fez dívida com esse, fez dívida com aquele, fez dívida com aquele. Ele recebia, isso é curioso, ele tinha um salário que ele recebia uma vez por mês. Caiu o dinheiro na conta dele. Daí ele abre um comércio que ele começa a ver dinheiro todo dia. Daí ele tem lá uma prestação comigo de R$2.000. Daí ele viu que em uma semana ele ganhou R$2.000. Ele falou, rapaz, estou rico. Em uma semana eu já tenho dinheiro para pagar Fabrício. E tenho mais 3 semanas para trabalhar, mas já tenho dinheiro para pagar o Fabrício. Vou comprar um carro novo. Vou me meter num consórcio, vou comprar um carro novo, vou me meter numa dívida, vou comprar alguma coisa nova. Só que ele esquece que ele tem os funcionários, que ele tem os insumos que ele comprou. Então o que é isso daí? Falta de planejamento. Total. Vai de tudo isso que você falou. E não é por maldade, né? E daí passa um tempinho, morre. Por quê? Falta de planejamento. Então o planejamento tem que existir hoje de qualquer coisa. Você colocou um ponto e é legal. A pior morte de empresa, a maior que quando a empresa quebra, é o cara não saber nem por que quebrou. Você sabe, ele falava assim, e normalmente acontece quando ele está crescendo em vendas. Sim. Você fala assim, o cara dobrou, e eu já vi tantos casos, cara. Pô, nós tivemos um projeto na associação comercial, também aqui em Jundiaí, foi um pouco antes da época do Eltinho. Eu atendi nesses 25 anos 1.800 e tantas empresas, mais de 1.800 empresas. Não chegou em 1.900 ainda, mas foram mais de 1.800 empresas em 25 anos. Nesses 25 anos, parabéns, passaram 1.000 e tantos, mas assim, treinamento, estudo, não processo de mentoria ou consultoria, foram estudos, né? E aí você começa a entender que muitas empresas estavam numa fase, imagina, você tem um prejuízo numa empresa pequena, você fatura R$30.000 por mês, e tem um prejuízo, muitas vezes, em muitos casos, ele triplica o faturamento dele, ele triplicou o prejuízo. Aí ele não aguenta mais. Aí ele percebe, aí que aparece. Quando ele é pequenininho, ele ainda dá um jeitinho, ele vai morrer, mas vai demorar um pouco. Quando ele aumenta, dobrou o faturamento, dobrou o prejuízo junto, ele quebra. Isso aconteceu muito. Por falta... E acontece. E não é porque ele é ruim, porque ele é... Não, é porque ele conhece do produto dele só. Exatamente. Só. E ele é bom naquilo. Um açougueiro quebra o açougue, mas não porque ele por causa da carne. A carne era boa. Só que foi uma falta de planejamento, né? Vai bem de encontro com isso que você falou. Hoje ninguém consegue fazer nada sem planejamento. Mesmo porque, né, diga-se, né, difícil fazer planejamento nesse país, né? Porque as coisas mudam de semana a semana. Mas o mínimo você tem que ter. Não, tem que ter pelo menos um plano de negócios você tem que ter. Orlando, você está desde 84. Você passou por todos os planos. Nossa. Né? Vamos começar aí, né? Será que a gente lembra de todos? Não, Cruzado, Plano Real, o RV. Mas você passou por todos eles. Sim. E no final das contas, você está vivo até hoje por algum motivo. É por excelência de mercado. Você não produz nada. Desculpa. Não. Você só revende. Mas procuro revender os melhores produtos. Ok. Sem dúvida. Ok. Sempre. E tem um produto de menos qualidade também.
Tenho. Para atender o Tenho público também que quer um produto de menos qualidade. Porque eu penso assim, você tem que entrar numa loja, num comércio, em qualquer instituição que você se propõe a fazer alguma coisa, você tem que ter para todos os bolsos e para todos os gostos. Nada de errado. Nada de errado, sem dúvida nenhuma. Nós temos um amigo em comum que vende vidro. E esse cara, em algum momento, eu comentei com ele assim, eu estou perdendo venda. Por quê? Porque eu estou vendendo vidro, estou perdendo venda para uns caras que trazem vidro da China e não é a mesma qualidade que eu vendo. Mas vende aquela bosta da China. É lógico. Ele fala, não, mas eu tenho uns 30 e tantos anos de vida na minha empresa, eu não quero quebrar, eu não quero mostrar para os outros que eu não tenho qualidade. Falei, cara, o problema é você vender essa merda da China dizendo que é a mesma coisa do que o Saint-Gobain. Que é o que você vende aqui hoje. Se você falar assim, não, eu tenho o Saint-Gobain, que, pô, primeira linha. Mas eu tenho essa merda também que vão te oferecer. Se você quiser. Não sei pra que eu vou usar. Pra que eu vou usar? Dependendo, não sei. Vai ficar dentro de um lugar, pra ficar embaixo. Sei lá o que o cara vai fazer com o vidro. E ele não tá nem aí. E aí você vende pro cara. Quer dizer, agora, você não pode vender falando que é a mesma coisa. Aí é um problema de valores, né? Outra coisa. Então eu acho que não tem nada de errado, né? As pessoas precisam entender isso. Se qualidade fosse diferencial, a 25 de março já não existiria. Há muito tempo. Há muito tempo, né? Então você fala assim, claro que tem coisas de qualidade, mas tem coisas que você compra que você sabe não chega. E tem assim também, o chinês, né? O chinês tem o bom, tem o médio, tem o ruim e tem o ruim de tudo. Entendeu? O ruim de tudo. Mas eles também têm o bom também. A gente viu, mas é aquilo que você falou, prolifera só coisa ruim, né? Prolifera só coisa ruim. Só o prato que tá arriscado. Fala, mas tem coisa boa também. É só o ruim de tudo que as pessoas ficam sabendo. Exatamente, porque o ruim de tudo é o que custa mais barato, né? E às vezes, lógico, a pessoa tem tendência de querer comprar aquele produto mais barato, né? E achar que é tão bom. Que é tão bom como o melhor, né? Mas esse que é o mal, né? Não tem mercado para isso? Tem, logicamente, tem mercado para tudo. Não, sem dúvida nenhuma. Muito bacana. Nós temos que ter tudo, ter as coisas na mão, né, para oferecer. Às vezes o meu bolso alcança aqui, vamos comprar aqui. É isso que nós temos que fazer. Agora, Rodrigo, eu tô com um pouco de medo aqui. Porque eu acho que os caras vão encher o saco do Orlando aqui. Bom, eu trabalhei com a refrigeração. Vai ter que refrigerar, né? Porque o fogo no parquinho vem. O fogo no... Mas ele... Viu? Mas você sabe que tem forno, fogão, industrial. Então já tem experiência com o calor aí. Tem. Sem dúvida. Vai pegar fogo aqui. Vai dar um calorzinho aí. Não, eu tô brincando. Vamos lá. O Marcelo, ele é de Limeira. Limeira. Conhece Limeira bem? Conhecemos Limeira. Marcelo de Limeira. Seu produto é fácil de vender. Olha o que ele fala. Olha a visão. Ele está nos assistindo aí. Quando um equipamento quebra, o cara tem que repor. Ele quer dizer assim, é fácil você vender, porque quando o equipamento dele lá quebra, aí ele vai ter que repor, então vai lá de você e compra. É simples assim. Marcelo, né? Marcelo, não é bem assim, né, Marcelo? Existem certas variantes aí, né? Hoje o equipamento, quando quebra, existe a opção do cliente mandar arrumar, né? Que às vezes é dispendioso, já arrumou 1 ou 2, 3 vezes, não ficou bom, né? Então ele tem que descartar mesmo. E ele vai procurar alguma coisa no mercado para repor. Normalmente ele não encontra da mesma marca, não encontra das mesmas medidas, então ele tem que... Você e ele tem que chegar num ponto que ele quebrou, ele não quer gastar tanto para arrumar. Chega uma hora, amigo, que para. Ele não quer gastar tanto para arrumar, ele também não quer gastar tanto para comprar um novo. Então, é uma venda técnica. Às vezes ele quer um produto, por exemplo, citar um exemplo para você, quebrou um produto que é um freezer dele. Mas se ele for comprar um freezer vai ficar muito caro, ele quer trocar por um refrigerador, mas o refrigerador não vai atingir a temperatura que ele precisa, então o produto dele vai acabar estragando. Então não é tão fácil assim. Mas, logicamente, nós estamos aqui para resolver. Aí tem umas coisas que o cara compra um produto de um jeito, compra pela internet, chegou lá, e aí um amigo dele, o gambiarrista, né, que tem bastante aí, sim, o cara já dúvida. Consegue mexer na temperatura dele com os aparelhinhos. E o que mais tem é amigo que dá jeito. Aí ele procura depois a assistência técnica. Assistência técnica. Aí não tem mais jeito. Aí não tem mais jeito. Gambiarrista tem bastante? Mas muitos. Mas faz parte da brincadeira, né? Faz parte da brincadeira. E o Brasil, bom, o nosso, quem que era a lenda da gambiarra, nós sabemos, pô. Nos filmes, quem que era a lenda da gambiarra, você lembra?
Ele mesmo. Com palitinho de fósforo. O MacGyver. Pô, MacGyver. Não era, né? Eu pensei que você não fosse do tempo do MacGyver. A lenda da gambiarra. Bom, a Maria Tereza, ela é de Osasco. Osasco. A Maria Tereza fala assim, ó. Como você consegue vender parcelado? Então, nós nem falamos disso, mas assim, acho que ela imagina que sim, nós falamos de financiamento, que tem financiamentos para as coisas. Como é que você consegue vender parcelado? Eu tenho que comprar praticamente à vista e vender em 6 vezes. Quem aguenta? Ela deve ter algum comércio, ela não falou o que ela tem aqui. Mas, e aí, o que hoje, você... Qual é o meu principal foco hoje? Inclusive, hoje mesmo tive uma reunião com o pessoal da rede Cartões de Crédito do Banco ligado ao Banco Itaú, sim, falando a respeito de taxas, né? Porque as taxas também são bem perigosas, né? Você não pode embutir um valor muito alto de taxa no seu produto que você acaba ficando com um produto final muito caro, né? Então você tem que brigar pelas taxas para você poder ter ali um valor menor para agregar. Mas hoje, por exemplo, 90% das minhas vendas são cartão de crédito. Faço boletos, pego cheque pré-datado? Sim, de clientes conhecidos, pessoas já cadastradas. Como eu compro hoje? Como eu tento comprar? Sempre da melhor forma. Como que você compra hoje da melhor forma? Pagando à vista ou pagando com pouco prazo de pagamento. Essa dor que a Maria Tereza tem aí, eu acho que hoje é a grande dor de maioria dos comerciantes. Porque você compra a prazo ou compra à vista para ter um preço melhor e vende a prazo. Daí, se você pensa em antecipar o seu cartão, por exemplo, isso custa caro. Isso. Motivo de mortalidade de empresa. Também. Vende muito longe, resgata esse dinheiro. Isso. Às vezes ele não faz a conta de quanto custa isso. O problema não é nem resgatar, né? É ter essa conta embutida de alguma forma. Exatamente, porque você sabe hoje que a hora que você pega um produto, coloca todos os impostos, tudo que você gasta, aluguel, água, luz, você é craque em fazer isso. Água, luz, despesas, impostos, tal. Chega lá no finalzinho, sobra 3, 4, 5%. Você vai antecipar um cartão que custa 7% para antecipar aquele dinheiro para você fechou no vermelho. Se você fizer uma operação ou outra assim, tudo bem. Agora, se você tornar isso rotineiro, você quebra a sua empresa. Sem dúvida. É total. Agora, tem algumas formas que é legal aí, que eu acho que, Maria Tereza, é importante pensar, bom, primeiro que tem várias linhas de crédito hoje para esse tipo, se você vende equipamentos também. Não sei o que você vende também para a gente pensar. Mas tem linhas de crédito, então, por exemplo, não para você, para quem está comprando. Então, sim, vendas aí com financiamento. Porque tem bastante, não sei, se o cara está montando algum negócio na tua linha, ele vai gastar bastante. Então, às vezes, cabe um financiamento até para o cara. E ele vai perceber que sai mais em BNDES. BNDES ou até algum financiamento. Os bancos estão... Sim. Tem bancos com linhas para quem... Até de incentivo, sim, né? O mercado sim, acabou... Sim. Não tanto, mas tem que procurar. É que, na verdade, a gente está habituado, o consumidor, o lojista, está habituado aos bancos que a gente tem conserva. Bradesco, Itaú, Caixa, Bradesco, aos bancos corriqueiros. Mas tem uma infinidade de bancos que fomentam, que tem linhas aí e que acabam ajudando. A segunda coisa, bom, o banco te vende um dinheiro à vista e recebe em 36, 48, 60 vezes. Quer dizer, então o banco te empresta um capital, que ele te vende esse dinheiro à vista e recebe a prazo. Então não é tão ruim. A questão é o formato. Eu acho que é a forma. É isso que você falou de estudo. Sim. Então, quanto isso custa? O parcelamento, uma boa negociação com a operadora de cartão me ajuda a embutir as taxas. Acho que acaba fazendo. Tem taxas interessantes. Então, acho que precisa estudar cada caso, realmente. E outra coisa, não tem uma média. Você fala, putz, os cartões também eles avaliam taxa por segmento. Provavelmente por inadimplência. Sim, né? Com certeza. Hoje mesmo, estou com isso na cabeça, que hoje mesmo conversei a respeito disso. Por exemplo, posto de gasolina, supermercado, eles têm taxas baixíssimas. Sim. Né? O cara tem que repor. O cara do restaurante, da choperia, lá do barzinho, as taxas são mais altas, né? Porque uma compensa a outra, sem dúvida nenhuma. Isso. O outro tem cartões que tem clientes com baixas taxas, também o cara vende 2, 3, 4, 5 milhões por mês. Então compensa para ele. Entendeu? Sim. Então é engraçado tudo isso, né? Então, quando você fala em taxas, né? Então, vamos pensar assim.
para vários empresários, vários pequenos empresários, principalmente os menores. Quando a gente pensa num processo, existe a linha de crédito para eu ter para comprar, para botar minha empresa em ordem, meu caixa em ordem, e também eu posso pensar numa linha de crédito para satisfazer essa venda a prazo, no cartão que seja. O cartão é seguro. Um capital de giro. Por que isso? Mas tem que ser calculado. Sem dúvida. Há um erro. Bom, depois a gente fala dele, mas assim, eu calculo isso porque se eu não parcelar, eu não vou vender. Não tem... Eu não parcelo porque é só no débito. Puta, só no débito, eu particularmente, procuro não comprar. Porque eu acho que esse cara me dá medo. É um negócio que me assusta. Eu não estou dentro do jogo. A grande questão é, eu preciso parcelar porque é uma prática. E é um facilitador. E é lógico, cara. Eu vou levar um conjunto. Puta, eu levo também os talheres se eu flexibilizar. Eu não levo só os pratos. Eu levo os talheres também. Você sabe bem isso. A maioria dos consumidores, ele vai pensar... Na parcela. Na parcela. Sem dúvida nenhuma. Vai pensar na parcela. A parcela cabe no meu bolso? Venda de carro é a mesma coisa. Venda de carro é a mesma coisa. E a venda do meu produto é a mesma coisa. Mas lógico que se eu chegar para você e falar assim... Ó, eu levo um forno melhor. Sem dúvida. Melhor. Ó, esse produto custa 1.000. Ô, Orlando, 1.000? E se for 10 de 100? E uma coisa muito interessante do meu ramo também, que é uma particularidade do meu ramo, você imagina, por exemplo, vou dar um exemplo típico para você. Você compra uma máquina de frango. Essas... Sei, né? sei. Televisão de cachorro, né? Eu ia falar isso agora. Né? Normalmente dita aí. Hoje, uma máquina dessa, R$4.000. R$4.000. Pô, eu não vou investir R$4.000? É, R$4.000. Só que eu vou te dividir em 10 vezes. 10 de 400. Já melhorou. Você já fez a conta que se você ganhar R$100 por final de semana, você paga a máquina? Se você vender um frango por R$30 e ele te der R$10 de lucro, se você vender uma fornada, vamos dizer assim, a máquina ficou de graça para você. Facilita a venda. Facilita a venda. Entendeu? É um facilitador. Mas então, o crediário tem que existir hoje, sem dúvida nenhuma. No carnê, é bem mais difícil. Claro, logicamente, se as nossas taxas de juros, porque o nosso juro é alto hoje, sem dúvida nenhuma. Muitos mais altos, né? É muito alto, ainda é alto. E tomara que não suba mais. Porque tinha melhorado muito, né? Tinha melhorado muito, tomara que não suba mais. Que os juros continuem baixos. Por quê? Juro alto dificulta tudo. Por quê? Se o juro aumenta, fica mais difícil para vender a casa parcelada, tudo, né? o carro parcelado, os cartões de crédito aumentam as taxas. Então, o juro hoje no Brasil, é baixo? Não é baixo, pelo contrário, ele é alto. Mas é só 2%. Então, mas 2% é muito. Claro, tem que fazer conta. É muito, tem que fazer conta, é muito. Se fosse menos, com certeza a Maria Tereza teria uma linha de crédito mais fácil. Maria Tereza, eu acho assim, nós temos as sessões estratégicas aí que são gratuitas, você entrar nela, que a gente faz uma conta para você aí. Sem dúvida nenhuma. Vamos entender o negócio, vamos entender o comércio dela. O comércio dela. As sessões estratégicas, a gente fez isso em novembro, começamos a anunciar para dezembro. Dezembro nós fizemos 47 sessões, foi divulgado. Quantas visualizações, você lembra disso? Só no Facebook que eu acompanho tem vídeo lá que teve, 30 mil visualizações. 30 mil. E nós tivemos 47 sessões estratégicas realizadas. Só, pra você ter noção. E era gratuito. Mas tiveram 47, eu fiquei surpreso com isso. E nem sei no Instagram, mas teve mais, né? É porque a grande dificuldade que eu enxergo assim, no empresário, eu também tenho essa dificuldade, principalmente quando você olha para a internet. Poxa, como é que você formata esse preço? Logicamente, na internet você encontra de tudo, né? No meu ramo, por exemplo, não é parâmetro, eu entro nessas substituições tributárias, esses benefícios que ele tem, alguns que têm esse tipo de benefício, que não sabe nem de onde vem, mas tem o benefício, monta no estado, vende para outro, todo aquele rolo fiscal que, de certa forma, é uma falcatrua ali que está embutida, coisa que nós não vamos fazer, mas mesmo assim a gente tenta fazer um preço. Por isso que essa formatação de preço, como que ela está falando aí, é muito interessante. Porque às vezes você pode estar formatando por um preço alto e pode estar formatando por um preço baixo. Quer dizer, as duas pontas são ruins. Só que assim, cada caso é de um jeito. Sim, não tem jeito cada caso é de um jeito. Uma coisa, as taxas são diferentes, tudo é... O Oswaldo,
de Camanducaia. Conhece lá? Camanducaia. Pois é, Monte Verde, a entrada de Minas aqui. Tenho clientes em Camanducaia e tenho clientes em Monte Verde, que logo depois já é Monte Verde. Que é um distrito de Camanducaia, você sabia, né? Distrito de Camanducaia. Excelentes restaurantes, bons hotéis. Tenho bons clientes ali. Gordo gosta de comer, né? Tá difícil, olha, ele fala assim, o Oswaldo, tá difícil manter minha empresa viva. Você que tem muitos anos, qual é o segredo? Bom, acabamos de falar um monte de coisa aqui, né? Mas o segredo não tem segredo, eu né? acredito que para manter a empresa viva, aquela história, né? Nunca se acomode, né? A gente nunca pode se acomodar e sentar naquilo que você já conquistou, né? Ah, tenho tudo isso, fiz tudo isso, falar assim, não, tá bom. Não, eu acredito que você tem que sempre continuar tentando crescer, inovando, fazendo, trazendo, vendo, atento ao que tem de novidade no mercado. Se for coisa boa, traga para você, né? Nada se cria, tudo se copia. Adapte. Se adapte, faça cria uma coisa nova. Cria uma coisa nova, então eu acho que isso é muito interessante. Tem um processo de reinvenção, que foi uma palavra em alta que todo mundo usou. Sim. Agora, recentemente, que a internet está em alta, né? Aí você fala assim, ó, reinvenção não é invenção. Então, a invenção é uma coisa, a reinvenção é outra. Ninguém vai inventar mais. Você não inventa mais um copo. Você pode inventar um copo diferente, mas copo é copo. Copo é copo, sim. E aí você fala, cara, é difícil alguém inventar uma coisa nova. Agora, reinventar é muito legal. E o processo é muito mais simples. Então, olha aquilo que você viu que é legal, que funciona. Puta, bota uma roupa nova naquele negócio, vende diferente, mas venda. Ou tenta trazer para você, né? Traz para você, cria algo em cima disso. Sabe, você pode ser diferente do outro, mesmo produto de um jeito diferente, cara. Fala, inventa, porque reinventa, isso é muito legal. Sim. Reinventar é pegar algo que já existe e botar uma cara nova para aquilo. Todo mundo tem essa capacidade. O brasileiro, todo mundo passeava de cachorro. E tinha gente que já fazia isso, que eram os guias, os treinadores, tudo mais. A mulher agora virou coach de pet. Você fala, cara, olha que delícia. E se você tocou num detalhe muito interessante também, né? Que essa reinvente, né? Eu tenho assim uma experiência, né, lá na loja, assim, em cima de instalações comerciais. O camarada, né, tem uma empresa, vamos dar o exemplo da padaria, como nós estávamos conversando. Tem uma padaria lá, aquela frente, aqueles balcões tudo mais ou menos capenga, não tão bonitos. Para ele tá legal. Para ele tá legal. A hora que ele vai lá na loja, pega um balcão novo, coloca lá, muda toda a frente, fica diferente. Claro, o camarada estava reclamando que o faturamento dele estava caindo mês a mês. A hora que ele troca os balcões, coloca o pessoal novo para atender, uniformizadinho, bonito, aquilo aumenta 30%, 40%. É uma loja mais segura. Sem dúvida nenhuma. Ele reinventou o comércio dele. Ele mudou a alimentação, cara. Ele mudou a cara do comércio dele, você entendeu? Então, uma coisa que ele achava que estava caindo, que de repente ia acabar, a hora que ele mudou, que ele fez alguma coisa nova, aquilo lá cresceu. Você vai comprar sei lá, qualquer coisa, um prato congelado, alguma coisa, a porta tá toda enferrujada, tá vidro quebrado. Sim, não sei o que eu tô comprando, será que tá vencida essa merda? É aquilo que nós estávamos comentamos há pouco. Todo mundo gosta hoje de coisa bonita. De coisa bonita, legal, entrar numa coisa legal, ver uma coisa bonita, uma coisa legal. A semana que vem nós temos um evento aqui relacionado à estética, um negócio bacana. Sim. E a semana... E você vai ver, é isso aí, as pessoas querem... A vaidade vem crescendo, né? Sem dúvida nenhuma. As pessoas são vaidosas. Sem dúvida nenhuma. Todo mundo quer coisa boa. Exatamente. O Fusca é só para coleção, é isso? Só para coleção. Hoje todo mundo quer um carro bonito. Legal. O Bruno é de São Paulo. Ele está falando assim, quero montar algum negócio voltado para alimentação. Você que está no meio, sabe me dizer o que dá mais dinheiro? E aí, caramba. Então, que eu quero montar. Não, mas você não sabe. Não, assim. O que você acha que o cara deve começar? Eu acredito muito no ramo alimentício, né? Não, de alimentação. Mesmo, sim, vou dar um exemplo para você. Na pandemia, né, quando todo mundo estava reclamando da pandemia aí, parando de vender e tal, logicamente eu como trabalho com vários segmentos, o segmento assim de festas, de casamentos, buffets, esses foram os mais prejudicados, sem dúvida nenhuma, porque ninguém podia fazer festa, né? Mas outros segmentos estouraram de vender. Mercado, delivery, o restaurante. Muita gente começou a fazer delivery que não fazia. E você percebeu que é muito melhor do que ter indoor. E muita gente que só tinha delivery começou a vender mais e as pessoas começaram a procurar. Você tem uma cliente que eu mandei para você um tempo atrás, no meio da pandemia,
que ela partiu para o delivery, é um restaurante aqui na região, e ela, um bairro vizinho aqui, e ela, eu mostrei para ela que o ganho, que fecha, ela não fechou, Sim. mas te enche o saco receber gente no salão aqui, bicho, para. Só para dar um detalhe pro Bruno aí, eu acho que hoje, se eu fosse eu, Orlando, montar um dos ramos que eu vendo lá, eu montaria uma padaria. Por que padaria? Porque a padaria hoje é um segmento de mercado que ela abriu muito o leque. Hoje você vai, por exemplo, em determinadas casas, né, boas padarias, você encontra, além do pão normal, lógico, dos frios e tal, mas uma boa copa, uma boa lanchonete, um pedaço que ele venda alguma coisa ali de secos e molhados, né, produtos enlatados, entendeu? Faz restaurante. Faz restaurante. Tudo. Então hoje, pizzaria, hoje então é um ramo que tem um leque maior de opções aí, eu acredito muito na padaria. Aí, Bruno. Muito bom. Bruno, pode montar a padaria, vou deixar o telefone da Fabrício. Isso, vou deixar o telefone da Fabrício. Deixa o contato da Fabrício. Aqui E faça uma visita para você lá, viu, Bruno? Eu não sei dizer, para falar dele, eu não sou tão bom nessa questão de marketing, de redes e tal. Rodrigo, aonde que você vai deixar os contatos do Orlando aí? Vai estar tudo aqui na descrição e também nos cortes no Instagram vai ter lá também as informações dele. Né? E se ele jogar também Refrigeração Fabrício também, ele vai encontrar nosso site, vai encontrar a Fabrício Refrigeração e a Fabrício Utensílios no Instagram também. Show! Ele vai achar a gente agora, em qualquer lugar. O Rodrigo falou que era fogo no parquinho. Vamos ver aqui, ó. Geralmente eles vêm ali pelo final mesmo. O Otávio, ele é de Jacarezinho, no Paraná. Jacarezinho no Paraná. Não conheço, mas paranaense. Hoje os equipamentos não duram mais como antigamente. Por que você acha que isso acontece? Para ter que repor o equipamento, porque você fala assim, você vende mais, né? Quebra, repõe, que nem sapato, não é isso? Sapato não pode durar muito. A mulherada fica brava. Não é? Durou demais essa merda aqui. Ou ele fala assim, ou para aquecer o setor de manutenção. O que você acha que... Os equipamentos hoje, eles têm muita tecnologia, né? Tem muita tecnologia. Hoje, por exemplo, vamos citar o exemplo de balcões. Muita placa, né? Assim, de balcões frigoríficos hoje foi, eu acredito que o segmento que mais teve inovações, assim, né? Hoje já não se fala mais em madeira, né? Hoje o balcão frigorífico não tem mais madeira e não tem mais isopor, né? Que é o PU, porque... para descarte, para natureza, então isso é muito ruim. Então hoje se trabalha em cima praticamente de poliuretano injetado, chapas galvanizadas, aço inox. Ele ficou um produto mais leve, Mas em relação à conservação, eu tenho clientes hoje que têm o mesmo produto, o mesmo balcão, seguindo na linha aí, há 10 anos, 12 anos, 15 anos. Legal. E a partir do momento que ele durou 10 anos na sua mão, 15 anos, ele já se pagou algumas vezes, né? Agora eu vou fazer uma propaganda minha, né? Lógico. Ele já se pagou algumas vezes. E tá então já está na hora de trocar. Então, dele, né? Eu tenho um cliente muito legal, até qualquer dia apresento ele para você. Ele monta e vende padarias. Ele é expert do ramo, conhece tudo do ramo. Ele monta, acha um ponto, ele acha um ponto legal, ele vai lá, ele compra, ele aluga, ele monta uma padaria, ele trabalha 1 ano, 2, deixa redondinho e vende. O que esse senhor sempre fala para nós, me falou várias vezes? A frente, a cara do seu comércio, no máximo 10, 12 anos. No máximo. Muda. O seu cliente começa a acostumar com aquilo. As suas vendas começam a cair. A partir do momento que você muda a cara, tudo muda. Né? Muda o uniforme das meninas, dos atendentes, dos meninos. E dizem que isso acontece em Jundiaí. Fala que o povo é bairrista. Mas você sabe que eu atendo na Moca, e aí o cara fala assim, mas o povo aqui da Moca, Alexandre, são muito bairristas. Moema, mas não é bairrista. Campinas. Falam que Campinas e Curitiba é um lugar terrível quando as pessoas... Parece que eles não aceitam quem vem de fora. Mas eu acho que eu penso ainda que existe forma disso, de quebrar. Sem dúvida. Cara, não faz muito. Eu tenho gente que foi para Campinas, aqui de Jundiaí,
e montou o negócio e está muito bem. E você fala, Sim. cara, por que não? Será que é uma desculpa que eu dou para uma ineficiência da montagem, da preparação? Eu acho Será que é... Eu acredito que, assim, um bom comércio, planejado, organizado... Funciona. Tem planejamento, tem prospecção. Não é tudo que eu conheço. Exatamente. Pô, entendeu? Bicho, eu não sou bom tem em tudo, conhecimento, né? tem prospecção. Pensou-se para fazer. Isso. Sabe? Tem um plano, o camarada, e assim, tem um lastro, que não adianta também montar as coisas também... Sem dinheiro. Sem dinheiro. Tem um lastro para... Porque assim, né, nós brasileiros, né, que eu até me incluo nisso daí, nós temos aquela ideia, né? Poxa, mas eu montei um comércio, no segundo mês eu já quero que ele se pague. Não existe isso. Isso para o americano, por exemplo, demora 5 anos. Você sabe muito bem disso. São duas coisas diferentes, né? Claro, você precisa do capital para iniciar. Sem dúvida. Então, já quer que no segundo mês já comece a se pagar? Não. Você vai demorar 1, 2, 3 anos. Você vai amassar barro para depois começar a ver fruto disso. Claro. Agora, o planejamento faz com que o negócio, quando ele lança, quando você monta o negócio, ele não dependa, que ele não tenha prejuízo. Sim. Então, veja, uma coisa é ele te devolver o capital que você investiu. Esse demora. Esse pode falar em 4 anos, 5 anos e tudo Sim. mais. A outra coisa é você falar em prejuízo. Se você monta o negócio, ele deu o primeiro mês de prejuízo porque ele foi mal montado. Exato. Isso é uma realidade. Então, assim, precisa ter planejado para que ele faça Sim. direito. Mas planejar é começar antes. Pô, o teu pai, para poder entrar, na época, no segmento de refrigeração, ele viveu uma representação de refrigeração, viu o mercado. Ele já era do ramo. Isso que eu tô falando. Ele já era do ramo, ele já conhecia, ele já tinha um planejamento. Então. Ele já tinha um planejamento e já tinha os clientes. Claro. Então, entendeu? É isso que o precisa, né? O empreendedor precisa entender, né? Sim. Que não é tão simples agora. Escutar aquilo que é certo. Né? Então Sim. é isso que a gente está falando. Ouço o Orlando, ouço o papo da semana passada, mas a gente precisa estar escutando ideias, vendo modelos que funcionaram. O que a gente está trazendo aqui é coisa que funciona. Se não funciona, a gente não traz. Quer dizer, é coisa que funciona para trazer como motivação aí para quem está passando por dificuldade. Não precisa passar. A dificuldade não precisa ser vivida, mas precisa ser estudada antes de a coisa acontecer. Quer dizer, todo mundo tem solução. Falaram, nós comentamos, acho que no podcast da semana passada, da retrasada, não sei. O cara quer montar uma hortifruti em frente a um grande hipermercado. Funciona? Funciona. Funciona. Busca diferenciais aí sem dúvida sobre nenhuma. aquilo e traz, funciona. Mas planeja. Que é vende cortadinho, vende fatiado, Isso. vende pronto, leva na casa do cara. Exato. Dá lá um pedacinho para ele experimentar. Que bom. Você entendeu? Eu acredito muito nisso. Eu acredito muito nessa busca de informações. Tipo assim, você, por exemplo, quando você pega um cliente que está passando por dificuldade, você vai mostrar para ele onde está o erro. Isso é muito interessante, isso é muito bom para ambos, né? Porque você está vendendo o seu serviço, está vendendo a sua informação e quem está ouvindo isso está aproveitando e está salvando o negócio dele. Então eu acho isso muito interessante. O que tem acontecido bastante hoje virou um pouco isso, é muito legal, né? Houve uma época na história que as pessoas procuravam quando estavam quebradas. Sim. Hoje, quem está bem, o cara quer avaliar para ver se ele está bem mesmo. Se realmente aquilo é real. É real. E aí, será que outra coisa, eu quero dar um próximo passo. Você acha que é momento? Puta, isso é sensacional. Posso melhorar? Posso melhorar o meu comércio? comércio? Isso, esse plano que eu estou querendo aqui funciona realmente? Uma coisa que até eu dou como... Eu me ponho como exemplo, ouço você falar nos seus podcasts. Será que a minha firma funciona sem eu estar lá? Então... Essa pergunta eu me fiz quando eu ouvi você falar. Falando isso, né? Quando você falou, eu me pus nesse lugar. Falei, pô, será que a Fabrício funciona sem o Orlando, sem o César estar lá, sem a Maísa, sem a Dona Nina? Né? Será que funciona? Então, hoje... E não dá para pagar o preço de experimentar, né? Não. Hoje eu estou me organizando para que a Fabrício um dia funcione. Porque vai chegar uma hora que o Orlando também não vai ter mais disposição, saúde, sabe? Você já tá velho também, né, então, bicho? tem essa também. Tem essa também. Então, não vai ter disposição, ou às vezes vai chegar uma hora e falar assim, pô, vou tirar um pouquinho o pé, mas vamos deixar alguém lá para enfiar o pé. Claro. Entendeu? Eu estou tirando, mas quero ter outras pessoas que coloquem o pé. Lógico. Entendeu? Então, é isso que a gente procura. Orlando, Rodrigo, fala aí. Foi um papo
Um papo bom, né? Um prato cheio de ideias aí pra gente colocar na balança. Muito obrigado. E avaliar. Para colocar na balança. E o prato cheio de ideias. Prato cheio de ideias. Aí. Pratos novos com balanças novas. Orlando, muito obrigado. Preciso te agradecer porque o que você está trazendo para a gente aqui é o seu tempo, sua disponibilidade. Você podia estar lá vendendo, você abriu mão de algumas vendas para estar aqui e entregar aí para as pessoas que estão assistindo uma capacidade de empreender melhor, mais segura, né? E trazendo segurança, né, para quem está com dificuldade. Pô, ninguém sobrevive aí desde 1984. 84. Né? E conheci o papai lá fazendo o seu Fabrício. Infelizmente, a pandemia, no momento da pandemia, ele acabou nos deixando, mas deixou um legado maravilhoso aí também, nenhuma. Que hoje Fabrício existe com qualidade, não é à toa, não é por sorte. Sem dúvida. Nem por governo. Ninguém te ajudou, teoricamente. Não, até o seu Fabrício, né, que você falava uma coisa muito interessante que eu até comento com os meus colaboradores lá. Faça a sua parte, independente de quem está lá em cima, né, independente de quem está dando as cartas, faça a sua parte, faça o melhor. Né? Daí você com certeza vai ter falamos isso. Resultado. Você passou por todos os planos econômicos. Então, né, desde aquela época que o Collor tirou o dinheiro da gente, né, Deus deu um jeito de sobreviver. Guardava, sabe que tem eu vi uns filmes aí, o cara guardando na porta da geladeira o dinheiro todo dele lá, né? Aí você guardava isso lá. Isso não existia. Na sua época? Não, assim. Claro que existia. Não, o dinheiro para guardar na geladeira. Para com isso. Não, o cara ficou bilionário. Não, tô brincando. Brincando. Mas é isso aí. Eu também agradeço também. Pode ter certeza que a gente sempre aprende, né? Eu venho aqui conversar com você, como nós já conversamos várias vezes, dissemos desde o começo, né? Tomamos cachaça outras vezes. Outras vezes, batemos longos papos e pode ter certeza que sempre conversar com você é um prazer. E eu aprendo muito com isso. Às vezes, que nem você fala assim, saiu de lá, deixou seu tempo, deixou de vender, veio para cá, sim. Mas a gente aprende muito com isso. Como eu aprendo muito na associação comercial, como dissemos há pouco tempo, assim, aprendo muito lá com o Mark, com a Leandra, com os meninos lá do marketing, com o Gustavo, com a Michela, que é contadora. Aprendo muito com isso. Então, a gente também... Uma coisa que eu também tenho como exemplo... Às vezes procurar sarna para se coçar, né? Vamos dizer assim, dessa forma, você pensa que você está perdendo tempo, mas você está ganhando muito. Como era o tempo do BNI também. Aprendi muito naquela época, tive felicidade de fazer boas amizades como você. Isso. E aprendi muito com isso e aprendo até hoje. Então, o Mário Sérgio Cortella faz uma frase, ele traz uma frase dos chineses, e ele fala assim que você traz uma ideia, eu coloco uma outra ideia e nós dois saímos com duas ideias. Sem dúvida Isso é nenhuma, muito legal, sem né? dúvida nenhuma. Então a gente ganha e todo mundo nessa fase. Tem que ser assim, o ego acaba. O cara do ego não pensa dessa forma, nenhuma. Infelizmente. E assim, eu tenho uma frase muito boa, né? Eu gosto dessas frases assim, a minha avó Idalina faleceu com 102 anos e ela falava, morreu muito lúcida e ela falava assim, cada dia aprendo uma coisa. Tá aí, né? No alto dos 102. Então, quem somos nós para falar que sabemos todos? Tá bom? Muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Deus te abençoe aí pela tua... Todos nós. Pela tua presença, pela tua disponibilidade e que teu negócio continue se desenvolvendo. Muito novos obrigado. Negócios, novas ideias. Estamos lá para isso. Espero você lá. A gente sabe que você é um gourmet. Mas deixa lá uma cervejeira ligada com sem dúvida, sem dúvida. Dentro. E nós sabemos que você é um gourmet de mão cheia. Estou esperando você lá para reformar tudo lá e novos pratos, novos talheres, novas panelas e vamos partir para isso. Vamos lá. Tá bom? Um abraço. Muito obrigado. Para você. Valeu. Eu que agradeço. Valeu. Abraço.